A convite dos supermercados BH aqui de Belo Horizonte, a gente escreve alguns artigos sobre nutrição esportiva, sobre educação alimentar. E hoje, em especial, a gente resolveu fazer de forma diferente, e a convite do Portal da Base Brasil, uma parceria com os supermercados BH, a gente convidou a Cacau Foscarini, que é uma nutricionista esportiva, para ela dar algumas dicas em tempos de coronavírus, dessa calamidade aí, né, dessa pandemia. A gente convidou a Cacau para um bate-papo breve aqui, com algumas dicas de nutrição, né, e de educação, saúde, educação, alimentação, para que a gente converse um pouco aqui. Então, vamos estar aqui recebendo aqui daqui a pouquinho Cacau Foscarini, um bate-papo sobre nutrição esportiva e como a nutrição pode nos auxiliar nesse período, né, de pandemia. Boa noite, Cacau. Boa noite, Carlos. Boa noite todo mundo aí do Portal da Base. O objetivo é a gente bater um papo um pouco breve aqui sobre como que a nutrição pode nos auxiliar nesse período de pandemia, né, Cacau? Você que é uma nutricionista esportiva, né? Exato. Trabalha com esportes. Antes de entrar aqui na parte da nutrição, eu gostaria muito de ressaltar que a Organização Mundial de Saúde, ela já declarou o estado de pandemia, né? Então, a gravidade, ela é alta no sentido desse vírus estar se espalhando cada vez mais rápido, né? A rapidez é muito grande, então esse cuidado deve ser tomado. Então, assim, sem descartar todos esses princípios básicos de higiene que a saúde tem empregado, eu acho que vale deixar bem claro para todo mundo que o SUS, ele criou um aplicativo, né, que esse aplicativo ele atualiza de uma forma segura, então é sem fake news, sem às vezes alguns dados alarmantes, então a gente pode baixar esse aplicativo do SUS, ele é um aplicativo oficial e a gente acaba inclusive quem tiver com suspeita ou tiver sentindo alguns sintomas, tem algumas perguntas que a gente vai respondendo lá no aplicativo e muitas vezes até elimina o fato daquela suspeita que a gente estava. Então, às vezes, só de responder as perguntas já descarta a possibilidade de você estar infectado ou não. E se for um caso ainda de apresentar suspeitas, aí o aplicativo mesmo indica um pronto atendimento mais próximo de onde vocês estão. Então, isso em primeiro lugar, e aí a gente entra aí na parte da nutrição, que também é importante, também faz parte a gente tomar esses cuidados. Eu falo muito que a gente tem que tomar esses cuidados, tanto da sepsia e tudo mais, por conta da rapidez que esse vírus está se espalhando. E aí todo mundo vem me perguntar, as perguntas que mais têm sido feitas Cacau, então a nutrição, como é que ela pode estar me ajudando e tal? Eu falo sempre e perguntaram demais que era sobre a imunidade, né? E num período onde o vírus está se alastrando, a imunidade realmente tem seu valor, mas eu não consigo desassociar a imunidade da saúde de modo geral. Então eu falo assim, gente, é cuidar da saúde de modo geral. Vamos entrar em detalhes? Vamos. Mas imunidade, qualquer profissional da saúde saberia prontamente dizer que a gente tem que trabalhar a saúde de modo geral. Então, não vai ter um alimento X específico daquele que a gente vai ter que comprar um monte, fazer estoque. Não é esse o caso. Eu vou falar alguns, vou entrar em detalhes de alguns que são importantes, mas todos os nutrientes, todos vão entrar aí quando a gente fala de imunidade. E aí eu separei aqui, eu enumerei aqui de 1 a 8, foi de 1 a 8? Vamos ver aqui. Foi, que eu achei, pontos que eu achei mais importantes para a gente estar falando, né? Então, a primeira delas que eu coloquei aqui é para a gente fazer uma alimentação variada. Essa alimentação ela deve ser rica em cores, né? Então, a gente sabe que os nutrientes dão cores aos alimentos. Então, assim, frutas, verduras e legumes, consumiu isso daí variadamente, de forma variada, sem ser aquela dieta monótona, a gente vai conquistar aí grande parte aí dos nossos nutrientes de modo geral. E aí a gente atinge muitas vezes macronutrientes. E eu vou entrar mais em detalhes em alguns outros. O ponto 2 que eu coloquei aqui para estar falando para vocês
prefira alimentos in natura. Então, vamos lá. Eu vou preferir comprar mais alimentos que venham da terra, alimentos naturais, do que aqueles alimentos industrializados. Então, as cores, quando eu estou falando, realmente as cores dos alimentos que estão vindo de fontes de origem naturais, que vem de um plantio, daquela colheita e tudo mais. Então, é o alface, são as verduras, são os legumes, né, de modo geral. As frutas, a gente não pode descartar as frutas. E quando eu falo de uma parte mais proteica, pode falar assim de proteína de origem animal. Então, vamos procurar fontes mais naturais possíveis, né? E se for, às vezes, para um paciente, um caso de alguém que seja vegetariano, vegano, a gente está buscando as origens proteicas mais nas leguminosas ali, no feijão, na ervilha, lentilha, tá ok? Cacau, só um Oi. minutinho. Quando você fala em pratos coloridos, é bem colorido mesmo, né? É um alface verde, uma moranga amarela. Bem colorido. Exatamente. Quanto mais colorido, melhor, né? Quanto mais colorido, maior a chance da gente ter conquistado o maior número de nutrientes diferentes, né? A gente sabe que esses nutrientes, eles dão cor, os nutrientes dão cor aos alimentos, né? Então, eles são muito associados a essas cores. Então, a gente vê que a gente associa muito a vitamina C a que cor? Ao verde, Quero ver o pessoal responder se está prestando atenção. Desculpa. Vamos ver se estão prestando atenção. Mas é isso, é realmente um prato colorido. E o pessoal até brinca, fala assim, e eu falo, por isso eu tenho que falar, que são coloridos naturais. Porque as pessoas ficam brincando, ainda mais eu que trabalho com atletas e mais jovens, né? Aí fala assim, então se eu comer um pacote de M&M, tá bom, é bem colorido, né? Pode não. Pode não. Pode não. Aí por isso que eu falo, vamos correr dos industrializados, vamos buscar aí os alimentos mais íntegros e mais naturais possíveis, né? Bom, estou no passo 4 agora, não é? Não, isso. passo 3. 3. Aí eu coloquei uma questão muito importante, que vale para qualquer idade, que é hidratação. A hidratação, o primeiro estágio de desidratação é sentir sede. Então, assim, quando a gente está sentindo sede, a gente já está desidratado. Então, é importante não sentir aquela sede mesmo. A gente é um sinalizador? Mas muitas vezes não deixar a sede ficar prolongada, né? Ficar segurando por muito tempo para não beber água ou algo assim. Então, mantenha sempre uma garrafinha por perto. Claro que essa garrafinha deve ser sempre bem limpa, né? Vamos lembrar todo daquele processo que a gente tem ouvido falar bastante aí de higienização e tudo mais. Uso individual, né, Cacau? Individual, não vamos compartilhar a garrafinha. Outro ponto que eu coloco na hidratação, que é bom para a gente saber se a gente está bem hidratado ou não, é observar a urina. A urina é um fator super importante de observação. Atletas já são acostumados com isso, que normalmente nos clubes de futebol, até e tem tudo quanto é canto, locais de treinamento, normalmente no banheiro fica disponível aquela tabelinha de cores da urina. Então, a urina mais clara é a urina mais ideal. Quanto mais amarela ela vai ficando, mais desidratado nós estamos. E desidratado, a gente fica imunossuprimido. Quando a gente fica imunossuprimido, a gente está falando de que a imunidade está caindo, né? O quarto ponto que eu coloquei aqui, aí eu entrei um pouquinho nas vitaminas, entrei um pouquinho nos minerais, mas não esquecendo os outros, sabe? Não deixando, não colocando como menos importante os outros. Mas quando a gente trata de imunidade, é importante eu ressaltar esses que são de grande valia, que todo mundo sabe, a vitamina C, por exemplo. Então, assim, a gente tem na acerola fontes riquíssimas de vitamina C, a gente tem o kiwi, a gente tem goiaba, as frutas vermelhas de modo geral, né? Então, assim, eu brinco, eu falo, foca na acerola que ninguém precisa de suplementar, né? A acerola vale aí por muitas laranjas. E ela é tão pequenininha, né? A gente nem percebe isso, né? Ou seja, o suco de acerola com laranja, então, sensacional, o suco da imunidade. Claro que a gente quando fala de imunidade, isso tudo que a gente está conversando aqui hoje na live, ela é só um passo, né? A vitamina C é só um passo. Vale ressaltar também, a gente tem a vitamina D. Hoje, devido ao trabalho e tudo mais, a vida que a gente tem vivido hoje,
a população tem ficado com a vitamina D muito em baixa. E a vitamina D, a gente sabe que a gente tem a maior fonte, que é a exposição ao sol. Então, assim, aproveitem que estão fazendo, muita gente já tá em casa, estão fazendo home office, e se exponham mais ao sol, né? Claro que a gente vale ressaltar naqueles horários que dermatologicamente indicados, né? Não por um período muito longo, mas de 20 a 30 minutos por dia, expondo as grandes áreas do corpo, né? Como coxa, barriga, expondo isso daí, claro, sem passar o protetor solar. Porque se eu passar o protetor solar, eu não tenho a entrada aí da vitamina D. Então, vale ressaltar aí que a maior parte da nossa população hoje tem sofrido com a baixa de vitamina D. E a vitamina D baixa, já tem muitos estudos aí que comprovaram que a vitamina D em baixa faz baixar a imunidade nossa também. E lembrando ao pessoal aí, que como estamos em tempos de quarentena, nós não estamos recomendando ninguém, não é para ir para o clube. Até porque os clubes estão fechados. Então, aproveite aquele sol que entra pela sua janela, fica ali um pouquinho, toma um pouco desse sol. Você não vai precisar de protetor, tome por uma parte pequena, mas tome todos os dias, isso vai fazer bem. Isso. Por alguns minutos só, não é para também ficar esturricando, ok também. Aí pega uma insolação, a imunidade também vai lá embaixo, né? É isso aí. Bom, o outro ponto importante que eu separei para falar aqui com vocês foi com relação ao intestino, né? De nada adianta a gente estar consumindo aquela alimentação maravilhosa ali, comprar os alimentos sei lá, às vezes de fonte orgânica, que não é tão essencial, seria a melhor forma, mas também é muito melhor você comprar um alimento que às vezes é com um tomate que às vezes é com agrotóxico, do que consumir alguma coisa industrializada que tem corante, conservante, aromatizante, tem todos os outros poréns aí, né? Então, de nada adianta a gente fazer essa alimentação toda bem cuidada e esquecer do intestino. Porque o intestino, lá no intestino é onde é absorvido tudo isso que a gente está falando, né? Então, a maior parte desses nutrientes, a maior parte disso tudo é absorvido lá no intestino. Então, se o intestino não está funcionando bem, se a gente não tem um bom funcionamento intestinal, a gente vai estar prejudicando a absorção disso tudo. Então, assim, observem bastante o consumo de fibras, né? Quando você falou aí sobre o suco de acerola com laranja, eu prefiro 1000 vezes que chupe a laranja com bagaço e tudo. A laranja é riquíssima em fibras. Então, aí a gente já vai estar ajudando, colaborando aí com o intestino. Quando eu falei também sobre as frutas e sobre alguns alimentos, eu falei sobre a gente estar consumindo ele na sua forma mais íntegra e integral possível, né? Então, pegar uma laranja inteira, consumir, às vezes, algum produto com a casca, né? É um absurdo, às vezes, descascar uma maçã, né? E comer sem a casca. Consuma com a casca mesmo, né? Lave bem direitinho e come a maçã. Exatamente. Lavar muito bem e depois ingeri-la muito bem. E aí vale ressaltar também que a gente tem o auxílio dos pré e probióticos, que também vão ajudar aí bastante no funcionamento do intestino. Depois a gente vai ter post para falar um pouco mais aí sobre esses probióticos aí, que também é muito interessante. Sobre vitaminas, a gente também falou bastante aí já em alguns posts para trás, quem tiver dúvidas aí, né? A gente tem aí no site do Portal da Base aí, que toda semana a gente tem colocado alguma coisa sobre alimentação, né, Carlos? Justamente. Todas as quintas-feiras a gente traz um artigo aqui, que é a Super Nutri Cacau Fuscarini nos auxilia aí com algumas dicas de alimentação. Lembrando que se a gente está na pandemia, não é porque vai passar a pandemia nós vamos esquecer as dicas de saúde. As dicas de saúde elas devem ser prorrogadas e proteladas pro resto da vida, né, Cacau? Acho que tivemos um probleminha aqui. Não é isso, Cacau? Pois é. Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo, isso, sim. Exatamente. Por isso que eu falei no início que quando me perguntam sobre imunidade, como melhorar a imunidade nesse período, eu falo, não tem como eu separar isso de separar e falar assim, gente, é cuidar da saúde de modo geral. Então, olha o que eu tô falando. Desde a compra dos alimentos, das escolhas ali dos alimentos ideais, que nada mais é do que uma alimentação saudável de modo geral, e até a digestão, a completa digestão dele. A água, lembrando que a água é fantástica para ajudar na digestão, né? Pessoas que têm o intestino muito constipado, ou é falta de fibra, ou é falta de água. Normalmente a gente já consegue descartar, a gente já consegue melhorar esse intestino só quando a gente tem uma atenção maior com relação à água e às fibras, né?
Bom, Depoimento bem rapidinho. A minha filha estava com esse problema. Ela tinha problema intestinal, ela não conseguia ir ao banheiro com frequência e foi só mudar a rotina de água, absorvendo 2, 3 litros de água por dia, e ela hoje consegue ir com mais frequência, ou seja, melhorando a saúde intestinal. pois é, eu falo, o intestino é fundamental, é o nosso segundo cérebro, né? Pois eu digo, se, às vezes a gente está com o intestino constipado, não é à toa que veio aquele termo, enfesado, né? A gente não consegue, a gente está carregando peso a mais, a gente não está fazendo uma boa digestão, o humor piora, a absorção de nutrientes piora, então a gente fica extremamente prejudicado e realmente enfesado. Bom, o outro ponto que eu coloquei aqui também foi a saúde do intestino, eu acabei de falar. O outro ponto foi o sono. O sono, gente, ele é a recuperação do nosso corpo, né? A gente precisa descansar. Então, aproveitar esse período e dar uma atenção a ele. Esse período é um momento claro, cuidado de modo geral para a gente não espalhar esse vírus, mas é um momento de olhar para dentro de si e pensar assim, o quanto eu estava cuidando da minha saúde. Esses pontos todos que a gente citou aqui, será que eu realmente estou tirando nota 10 em todos esses pontos? E o Quanto sono, eu estou negligenciando, né? como é que é? Quanto eu estou negligenciando a minha própria saúde. Exatamente. Quando está negligenciando esses aspectos que são básicos para a gente estar pensando em saúde, né? E aí o sono é tentar dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, aquele sono que a gente sonha, é um sono que a gente provavelmente passou pelo sono REM, que é aquele sono que é reparador. Então, vocês têm acordado muito bem, não vamos passar a noite em claro assistindo seriado, jogando joguinho e tudo mais. Aproveita, o nosso corpo foi feito para dormir à noite. A gente não tem... é férias! Não é férias! Não é férias, ressaltando, não é férias. A gente tem mecanismos naturais do próprio corpo que ao anoitecer, ao escurecer, a gente já libera alguns hormônios, a gente faz produção de alguns hormônios, que eu também não vou entrar muito em detalhes para a gente não se estender tanto aqui, mas que já são próprios para o corpo ir caminhando para o processo de sono. Se a gente liga o celularzão no olho nosso, bem na hora que a gente está deitado para dormir, a gente cessa assim esse processo. Muitas vezes até quem está em trabalho de hipertrofia na academia, às vezes não consegue bons resultados porque não tem um bom sono, não tem uma qualidade desse sono, sabe? Importante. Então, o sétimo ponto que eu coloquei aqui foi, que eu também não vou entrar muito porque não é a minha área, mas vale a pena ressaltar, é com relação à atividade física. Atividade física, assim, a gente precisa fazer atividade física, nosso corpo foi feito para ter atividade, a gente deveria caçar a nossa própria comida, né? E hoje em dia a gente pega ela pronta no supermercado, né? Então, já que isso acontece, nós precisamos ter esse cuidado com relação à atividade física. É sempre bom procurar um profissional da área de saúde, mas nesse momento que nós estamos em casa, existem vários profissionais aí super bem conceituados aí, que estão fazendo lives, que estão deixando treinos aí pra gente estar fazendo em casa. O que eu coloco aqui só como um detalhe pra gente não esquecer. Também não é o momento da gente querer fazer toda a atividade que não fez na vida, porque a atividade física em excesso também vai imunossuprimir. Então, vai baixar a imunidade. A gente sabe que, às vezes, atletas que entram em overtraining, por exemplo, estão treinando além do que ele poderia ali naquele momento, ele tem grande chance de pegar uma gripe, de, às vezes, apresentar uma herpes. É o momento que a imunidade realmente cai e, às vezes, Equilíbrio de todas as ações, né, Cacau? Exatamente. Bom, a oitava que eu coloquei aqui, que também é muito parecida com a atividade física em excesso, com relação às dietas muito restritivas. Dietas muito restritivas também vai baixar a imunidade. Então, não é o momento da gente estar baixando muito ali a quantidade de quilocalorias que a gente consumia antes. É um momento que a gente não vai poder estar fazendo, às vezes, dietas. Não vou entrar em detalhes com relação a algumas dietas da moda aí que acabam sendo muito propagadas e tudo mais nessas redes sociais e tudo mais, mas eu acho que eu sempre digo, um bom acompanhamento, inclusive até o Conselho de Nutrição autorizou para esse período a gente está fazendo consultas
online, né? Então, Que assim, legal! isso é ótimo. Isso é ótimo. Ou seja, Cacau está aqui pronta para que vocês, se tiverem dúvidas, entrem em contato diretamente no Instagram dela. Tenho certeza que vocês vão ter uma excelente profissional auxiliando cada um de vocês nesse período em que vocês não podem ter essa consulta pessoalmente por enquanto. Exatamente. E por fim, assim, o meu conselho é que não existe um alimento milagroso, não existe um alimento específico que a gente tem que comprar, estocar e deixar em casa e deixar as outras pessoas sem. O que vale é o equilíbrio que a gente conversou aqui o tempo inteiro. O equilíbrio, a gente está tentando consumir de tudo um pouco, dentro dos saudáveis. Buscar sempre estar sendo bem orientado por bons profissionais, não fazer nada da cabeça, nenhuma loucura. E estamos aí para isso, né? Que vocês precisarem, tiverem mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu toda semana estou aí com o Carlos, a gente postando algum conteúdo para poder contribuir um pouquinho mais aí, principalmente para os atletas que nos seguem, né, Carlos? Isso aí. E é isso. Vamos manter a calma. Não é um período que a gente tem que estar em pânico, mas é um período que a gente deve sim ter bastante atenção e cuidado. Então é mais nesse sentido. E a oportunidade, agradecer, lógico, Cacau, pela oportunidade da gente estar aqui informando o público sobre formas da gente cuidar da saúde. E cuidar da saúde vem da limpeza, né? Exatamente. Cuidado com a alimentação e com a cabeça. Obrigado isso mesmo. Demais, Cacau. Eu quem agradeço. Obrigada a todo mundo. Obrigada a todos que conseguiram assistir aqui. Muito cuidado para todos. Se alimentem bem, se nutram bastante. Imunidade é fundamental, mas a saúde mental, física e emocional também é super importante. Um beijo para vocês e obrigada, Carlos. Obrigado você, Cacau. Até. Obrigada.